Eu gravei um vídeo falando sobre o primeiro passo de você interpretar textos, que é tentar descobrir a origem das palavras. Ela vai parecer grande, ela vai parecer rebuscada, mas se você buscar a origem daquela palavra, de onde que ela vem, qual é a outra palavra que é sinônima dela, você consegue assimilar muito melhor. Então depois que você faz isso, você vai começar a entender melhor a gramática e o sentido de cada palavra. Entendendo precisamente o sentido delas, você consegue concluir o que um parágrafo, o que um texto, uma página está querendo dizer. Isso é óbvio, né? Você começa sempre a leitura interpretando palavra por palavra. Enfim, como é que você dá o segundo passo? Vitor, beleza, acho que eu já sei algumas palavras que antes eu não conhecia, são um pouco mais técnicas, mas como é que eu dou o segundo passo? Como é que eu faço para aprimorar ainda mais a minha habilidade de leitura? Olha, é lendo mais? Sim. Essa é a constatação óbvia, né? Se você quer aprender a ler melhor, leia mais. Isso é óbvio. Se você quer aprender a andar melhor de bicicleta, ande mais. Mas como é que você faz isso de uma maneira mais eficaz e eficiente? Bom, depois que eu comecei a escrever diariamente, depois que eu comecei a tirar da minha cabeça e ter que escrever e ter que tirar a conclusão, ter que tirar as palavras, construir os textos, eu desenvolvi muito mais a minha facilidade de leitura de textos difíceis, principalmente. Por quê? Depois que você começa a escrever diariamente, rotineiramente, você começa a entender como que se escreve. E para você entender a essência daquilo que você está lendo, você tem que, às vezes, se for um texto muito complexo, né, abstrato demais, às vezes você vai ter que se colocar no lugar do escritor para tentar entender o que ele estava querendo dizer. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver dentro de si a habilidade da escrita. Por quê? Porque você vai ler na medida em que você sabe como escrever. Se você sabe exatamente como escrever, a maneira como você coloca as conjunções corretas, utiliza um substantivo ao invés de um verbo, isso é muito usual no direito, por exemplo, transformar um verbo em um substantivo para iniciar uma frase, isso é muito comum, isso traz uma erudição melhor para o seu texto, então você sabe que você vai se deparar às vezes com um verbo que está no formato de um substantivo, então faça isso e desenvolva o hábito da escrita. Eu não lembro agora qual é o nome do escritor ou do jurista, mas ele sempre falava nenhum dia sem uma linha. O que é isso? Ele era um cara que escrevia todo dia, ainda que fosse uma linha apenas. Então, o desenvolvimento, a habilidade, o exercício da habilidade da escrita é um pilar fundamental para a compreensão melhor, para também o desenvolvimento da sua habilidade da leitura, ok? Então, se você quer definitivamente aprender a ler ou ter mais facilidade a ler textos difíceis, comece a escrever. Vitor, mas eu não sei. Começa. Definitivamente não existe outra forma, não existe outra maneira, não há outro caminho para você desenvolver o hábito da leitura de textos mais difíceis sem entrar de vez, sem se habituar, sem começar a ler textos mais complexos, né? Nesse início aí de retomada dos vídeos, eu quero frisar esse conteúdo sobre leitura, sobre desenvolvimento, né, do hábito de ler, justamente porque a leitura é uma ferramenta indispensável para o jurista, para o intérprete da lei, tal qual um bisturi é dispensável para um cirurgião. Ou seja, um cirurgião, para ele poder executar de forma correta e precisa a sua cirurgia, ele tem que saber mexer, ele tem que saber utilizar a ferramenta básica para você iniciar um procedimento cirúrgico, que é qual? Um bisturi. Da mesma forma, um marceneiro que sabe utilizar um serrote, da mesma forma, um pedreiro que utiliza um martelo, enfim, todas as profissões, elas necessitam, elas requerem o quê? A especialidade na utilização das ferramentas necessárias para você executar aquela tarefa. E a leitura e a interpretação de texto e a escrita são duas ferramentas imprescindíveis para você que está aí no mundo jurídico se aventurando nas leituras de textos de lei, dos vademecums da vida, doutrinadores, etc. Se você não consegue desenvolver esse hábito da leitura, mas Vitor, mas é muito difícil. Eu não sei por que esse pessoal escreve com juridiquês tão rebuscado, não tem necessidade, eu não consigo entender que efetividade isso tem. Quando eu direciono a minha escrita para um juiz, para um outro advogado, dentro de um processo, a linguagem técnica, a linguagem jurídica, ela é um pré-requisito.
Você tem que saber escrever e tem que saber direcionar isso. Você tem que saber executar. E como é que você faz? Como é que você aprende a utilizar um bisturi para o cirurgião? Pegando a porcaria do bisturi, vai numa pessoa morta lá, né, que eles utilizam cadáveres, faz o primeiro corte ali para você começar a entender como é que funciona, a precisão, a força que você empreende. Ou seja, você tem que executar, você tem que se habituar. Da mesma forma, como é que você aprende a andar de bicicleta? Você acha que você tem que ler um livro para você aprender a andar de bicicleta? Lógico que não. Você pega a desgrama da bicicleta, senta em cima e começa a pedalar. Você vai cair 20 vezes até você adquirir o equilíbrio certo e andar, enfim, e definitivamente aprender a andar de bicicleta. A leitura e a escrita são a mesma coisa. O desenvolvimento dessas habilidades requerem o quê? A mesma coisa. Hábito, requerem esforço, requerem contato constante. Então não existe outra maneira para você aprender ou ter facilidade nas leituras difíceis, de textos difíceis, sem se aventurar, sem se jogar na água, sem se molhar. Então faça isso o quanto antes. Ah, Vitor, mas eu estou no primeiro período. Não importa. Eu, no primeiro período, já tinha criado o hábito de leitura de textos mais difíceis. E olha só, eu não entendia 60% das coisas que eu lia. Mas, pelo menos não na essência exata, né? Porque eu falo isso, hoje eu releio os textos que eu lia antigamente, e hoje eu tenho uma compreensão muito maior. Isso é natural, né? Mas, enfim, no início, eu não tinha essa percepção que eu tenho hoje, né? Depois de uma maturidade, depois de uma experiência, claro que você amplia um pouco mais a sua forma de interpretação, você entende melhor e tudo mais. Mas você tem que fazer isso o quanto antes, porque esse hábito ele é imprescindível para você que quer definitivamente ser o melhor no mundo jurídico. Então, escrita e leitura são ferramentas que se entrelacionam e são imprescindíveis para você, jurista futuro aí, juiz, advogado, promotor, procurador do nosso estado. E é assim que você vai desenvolvendo. Depois você vai ver que escrever se tornará um hábito, assim como andar de bicicleta. Hoje eu não preciso fazer esforço para andar de bicicleta, porque quando eu era criança, tinha 5 anos, eu aprendi. Depois de 5 até os 21. Então hoje para mim é muito fácil, eu não faço esforço para isso, ok? Essa é a segunda sacada para você realmente desenvolver o seu hábito da leitura e, concomitantemente, o hábito da escrita. Agora, Vitor, se você que ficou aí até o final, tem um presentinho para você. Vitor, mesmo assim eu tenho muita dificuldade, eu preciso de ajuda, cara. Eu sinto, né, que eu já tentei várias vezes e tudo mais, mas eu não consigo, eu preciso de uma ajuda, eu preciso que alguém segure a minha mão e caminhe comigo. Eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo para você. Você vai clicar nesse link e você vai ter acesso ao meu e-mail. E se você quiser, eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp para a gente marcar um bate-papo, ok? Você vai conversar diretamente comigo. Vitor, mas você é quem? Cara, eu sou um estudante do curso de Direito, sou apaixonado pelo próprio curso, pelas suas matérias, pela consequência, né, do aprendizado que o Direito proporciona. E, ainda que eu não seja a pessoa mais qualificada intelectualmente, não tenha pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, eu tenho esforço e eu gosto de ajudar. Então, se você realmente quer uma ajuda, tem um trabalho para entregar amanhã, tem que ler 20 páginas, faz o seguinte, clica nesse link aqui embaixo e eu vou encaminhar uma mensagem para você, ok? E se você quiser, nós vamos marcar aí um horário, uma hora, alguns minutos para nós conversarmos, ok? Tenho certeza que você pode tirar as suas dúvidas com isso e eu vou tentar te ajudar o máximo que eu conseguir, ok? O Endireitar não é só um canal do YouTube, o Endireitar é uma forma de tentar ajudar, de tentar caminhar junto com os estudantes do curso de Direito e eu estou aqui para isso. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha contribuído aí na sua caminhada, na sua formação intelectual e também pessoal. Desenvolva o hábito da leitura. Isso que eu gostaria que todo estudante de Direito tivesse. Nível de compreensão gramatical, intelectual, jurídica, acima do nível da média. Se você quer ser um medíocre, não faça nada, continue fazendo as mesmas coisas que você sempre fez e você terá os mesmos resultados que você sempre teve. Se você quer ser alguém a mais, quer ter resultados maiores, quer ter resultados melhores do que a maioria da população, faça a mais do que a maioria da população. Meu nome é Vitor Henriques, esse é o Endireitar e eu te vejo no próximo vídeo.